Fala pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aos vídeos aqui no canal HS Fisiologia. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá um like, ajuda aí o professor, tá certo? Sei que muitos dos alunos, meus familiares e amigos também, né? Mas muitos alunos da graduação onde eu ensino se inscreveram, então eu já agradeço, né? De antemão. E vamos dar continuidade, né, gente? Eu quero só frisar novamente que esse canal é para falar de fisiologia e temas específicos de fisiologia. Eu estou fazendo um caminho inverso, né, onde muitos professores costumam fazer, que é introduzir um assunto de fisiologia normal, fisiologia muscular, fisiologia musculoesquelética, né, fisiologia circulatória, cardíaca, fisiologia nervosa, né, onde eu vou falar sobre muitas vezes desses assuntos. Porém, esse caminho inverso eu achei legal, né? Já trazer um pouco de aspectos de artigos, de coisas específicas, mas que ao falar dessas coisas específicas, a gente fala de uma maneira geral de algum assunto de fisiologia. Por exemplo, hoje vamos falar de remodelamento das fibras musculares pós-lesão. De um aspecto bem geral, né? Eu trago um artigo bem tradicional aí, 2007, né? Do Javinen, ou Havnen, né, que é da Suécia, né, que é bem utilizado aí de fala de um tema geral sobre esse remodelamento das fibras pós-lesão, né, ajuda muito no entendimento inicial para os fisioterapeutas principalmente, para os profissionais de educação física também, mas para os fisioterapeutas, né, é até mais importante. Então, ao falar sobre remodelamento de fibra muscular, a gente acaba falando justamente da fibra muscular, né? E para falar um pouco desse processo, também fala um pouquinho do sistema imune, utilização e participação do sistema circulatório e dar uma introdução, né, para falar do próximo tema, né, do próximo vídeo que eu vou fazer. Eu iria fazer os dois assuntos juntos nesse vídeo, mas decidi separar. O próximo vídeo será sobre dor muscular, né, tardia ou dor muscular de início tardio, DMT ou DMIT, né, o DMIT, né, muita gente chama assim. E essa dor muscular início tardio é aquela dorzinha, né, que você sente 48 horas, 72 horas depois do treino, né? Muita gente não sabe o porquê isso acontece e eu vou falar um pouco sobre. Mas hoje é uma maneira geral aqui para falar do remodelamento, né, das fibras musculares, né? Trouxe aqui o artigo, né, do Muscle Injuries, né, do Avni, da Suécia, do grupo, né, da Suécia, né, e da Finlândia, né, que lá de 2007, pô, que é bem utilizado, né, que tem uma ilustração bem legal, né, que traz de forma bem generalizada sobre como esse processo de remodelamento das fibras acontece. Então eu trouxe para vocês, gente, porque muitos alunos, né, é, principalmente de fisioterapia, que são bem beneficiados com esse tipo de assunto, não tem esse costume, esse acesso a esse artigo, né? Pô, bem legal. E ele traz esse processo de remodelamento acontecendo, gente, aqui, ó, de 3 semanas. Lembrando mais uma vez que aqui é um processo geral, né, que acontece, né, com os indivíduos, com os seres humanos, porque aí vai depender, né, da composição, da morfologia corporal de cada um, composição das fibras, o quanto, né, de fibra muscular, composição de tipos de fibras musculares, né, se as fibras são mais hipertrofiadas ou não, enfim, quando eu estiver falando, né, sobre fisiologia muscular, antes de falar de contração, que é um assunto que, pô, muita gente quer falar sobre, né, vou falar sobre tipo de fibra, né, as diferenciações entre elas, né, o que mais se mais utiliza hoje na literatura, né, tipo de fibra aí, tipo 1, né, tipo 2A e tipo 2X, né, 2B ou 2X, né. Hoje a maioria utiliza de 2X, tem outras classificações referente a pH, outro tipo de classificação, mas te utilizam mais essas, né. Essas fibras oxidativas, tipo 1, né, a tipo 2A intermediárias e a tipo 2B ou 2X glicolíticas, né. E aí fala diferenças entre elas. Então aqui é uma questão generalizada sobre quando acontece um dano muscular, né, um dano tecidual tão grande que acontece esse rompimento aqui na fibra,
né? Esse, seja por conta de um estresse mecânico, né, de algum tipo de movimento causado em um exercício, em um treinamento, ou simplesmente numa atividade física, no movimento, né, no trabalho, na rotina diária, ou por conta de alguma lesão acontecendo de um processo aí, né, do meio ambiente externo que afetou o meio ambiente interno e causou esse dano no tecido, né? Então acontece o rompimento nas fibras e aí logo no segundo dia, gente, o que é que acontece? Acontece um rompimento nas fibras e essas partes, né, dessas fibras musculares, que nada mais são que várias células musculares juntas, tá certo? Então é bom ter esse entendimento disso, porque acontece justamente a necrose celular. Esse processo aqui é um processo de necrose, certo? Essa morte celular. Como esse processo de necrose acontece justamente uma resposta do corpo perante essa necrose. No vídeo passado, dessa introdução geral do corpo, né, de ter essa entrada de sinal, né, do meio ambiente externo, algumas partes do ambiente interno, para que o corpo processe e o corpo ative uma resposta. Então, a primeira resposta aqui é do sistema imune. Os macrófagos vão atuar aqui. Vou botar aqui com o pontinho macro F ponto, né? Vão atuar justamente para fagocitar os resíduos causados pela essa necrose celular. Então, já acontece esse processo de necrose, certo? Acontecendo. Acontece a junção dos macrófagos ali reunidos para combater esses resíduos, né? Para fagocitar esses resíduos. Né? Como também esses macrófagos liberam citocinas, para que essas citocinas participem, né, desse processo de regeneração tecidual, como também vão lá nos receptores sensitivos, né, nossos receptores, para que se tenha esse estímulo da dor. Por que isso acontece? Para justamente ter um estímulo ali de vasodilatação, né, dos vasos sanguíneos, que se tem um aporte de nutrientes melhor para aquele tecido, para que tenha esse aporte de nutrientes favoreça o processo de regeneração, né? Aí todo esse processo acontece justamente, né, causando essa inflamação aguda, né, do tecido. Então, para não entrar muito nesse como que acontece o processo de inflamação aguda, processo de inflamação crônica no corpo, né? Então, vamos restringir aqui nessa resposta, né, dos macrófagos, né, que acontece perante essa necrose celular, liberação de citocinas, para que se tenha a ativação, né, dos receptores, né, sensitivos, e que participe também dessa regeneração, né, das fibras musculares. Então, aqui do segundo dia, a gente vai para terceiro dia, né, pós-lesão, pós-dano tecidual, que causou rompimento aí nas fibras musculares. Então, a gente já tem a ação, né, desse processo dos macrófagos. Aí temos a ação também, justamente, das células satélites, gente. Células satélites, que tem esse nome, que justamente ficam na margem aqui periférica das fibras, para atuar justamente ou em reparação, em processo hipertrófico, né, um processo e que ajudem na, na nutrição, podemos assim, no aporte dessas fibras, tá certo? E essas células vão lá, se encaminham para a região que causou o dano, tá certo? Caminham para a região onde se teve, né, o dano muscular, e começam a se juntar para que ajudem nesse processo de remodelamento da fibra, como? Né? Produzindo proteínas. As, as maiores partes, né, das fibras musculares são as miofibras. As miofibras são formadas por miofilamentos, que são justamente esse tipo de proteínas que juntas formam os sarcômeros. E os sarcômeros, gente, formam as unidades funcionais, né, das fibras musculares, onde justamente ao se encurtarem acontece o processo de contração muscular, formados principalmente por actina e miosina. Outras proteínas, né, a tropamiosina, a troponina, né, fazem parte, mas essas duas proteínas principais. Então acontece esse processo aqui de migração das células satélites, né, para que junto com os mioblastos, né, se comece assim a participar, né, desse processo de regeneração
né, produzindo essas proteínas, e aí pode até acontecer o processo justamente de hipertrofia, por exemplo, né? Esse processo de produção maior de proteínas do que já se tinham. E aí justamente aumenta o número de proteínas ali, né, da fibras musculares, né, aumenta o número de sarcômeros, né, por consequência aumenta, né, a área de secção transversa do músculo e acontece o processo de hipertrofia. Então tem esse primeiro processo aí de regeneração tecidual, né, acontecido aí pelo fato principalmente da migração das células satélites, né, para que se juntos com os mioblastos, né, formem esses miofilamentos nos miotubos, né, das células musculares, como também o processo de cicatrização, gente. O processo de cicatrização acontece principalmente, né, por conta do processo de tecido conjuntivo, né, sendo formado principalmente por fibroblastos. Fibroblastos aí atuam nesse processo de cicatrização onde se teve o dano, né? A partir do momento que ao longo dos dias, né, chegando aqui, por exemplo, sétimo dia, primeira semana, vai acontecendo a diminuição dessa cicatrização, porque esses miofilamentos vão aumentando, se entrelaçando e entrando justamente nesse local de regeneração onde se só tem essa conexão. O tecido conjuntivo só faz conectar e fechar o tecido, mas não tem essa unidade funcional. Então, a partir do momento que o miofilamento começa a entrelaçar, começa a entrar nessa parte, né, desse tecido conjuntivo, onde está localizado, e aí regenerar realmente o músculo, né, e acontece essa diminuição, né, do tamanho aqui da cicatrização. Por fim, 14º para o 21º dia, acontece o processo final, entrelaçamento final aqui, né, dos miofilamentos, né, nos miotúbulos, formando justamente as miofibras, né, que aí regeneram a fibra muscular e o processo de cicatrização do tecido conjuntivo acaba ficando tão pequeno ou simplesmente desaparece, sendo composta só por esses, né, miofilamentos, né, formando essas miofibras. Então, tudo depende aí do estímulo causado, né, nesse dano muscular, nesse estresse mecânico ou por causa do ambiente externo, composição do tipo de fibra do indivíduo e o estado, né, do meio ambiente interno que o indivíduo está para justamente atuar nesse remodelamento. Veja que eu falei muito de fibra muscular, nem falei aqui da matriz extracelular, né, do líquido, do intestício, né, para falar dessa composição extracelular que faz parte do que acontece nessa questão intracelular, né? Para esse remodelamento acontecer de maneira ideal. Então, temos inúmeras variáveis, né? Mas falamos de uma maneira generalizada, justamente que o artigo trouxe. E aí, partindo para o próximo vídeo, vamos falar de dor muscular tardia, ou de início tardio, né? Porque aí dessa introdução generalizada para justamente falar dessa parte específica. Então, se você gostou, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e deixa os comentários aí para a próxima opção de vídeo depois, né, do muscular de início tardio. Grande abraço.